A gente abre agora mais uma edição do programa Espaço Aberto em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, falando hoje sobre o papel e a importância da assistência social, trazendo alguns dados para você aqui que nos acompanha com relação a Bauru e o Centro-Oeste Paulista. O número de pessoas em situação de rua aqui no Centro-Oeste Paulista teve um crescimento de mais de 140% nos últimos 7 anos. Outro dado preocupante, entre 2021 e 2022 aqui em Bauru foi registrado aumento de 230% nos atendimentos do CRAS sobre situações de trabalho infantil irregular. Mais um dado preocupante, a cada 10 dias uma mulher é vítima de feminicídio no Centro-Oeste Paulista. Esses dados são relativos a 2023. São frentes de atuação várias, né, com relação a pessoas em situação de vulnerabilidade, com relação às pessoas em situação de rua, e que tem nesta frente o trabalho importante realizado pelo assistente social. Para conversar conosco aqui no programa, nós recebemos ela, que é assistente social, Ellen Francine Rosseto. Gentilmente atendeu o nosso convite para este bate-papo. Ellen, seja bem-vinda. Muito obrigada, Lidiane. Obrigada pela oportunidade e pelo espaço. Vamos lá, Ellen. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre cada uma das atribuições, começar, né? Falando especificamente sobre a questão das pessoas em situação de rua. A gente teve um crescimento e vem acompanhando as notícias nos últimos anos, especialmente depois da pandemia, que houve, de fato, um crescimento no número dessas pessoas. Aqui no Centro-Oeste Paulista, em Bauru, não é diferente. Como que é o trabalho do assistente social, né, no caso de abordagem dessas pessoas, enquanto profissional de linha de frente? Então, Lidiane, realmente, né, após a pandemia, nós tivemos aí um aumento ainda avassalador dentro dessa população em situação de rua. E o assistente social, ele é um instrumento de trabalho das políticas públicas sociais, né? E a assistência social é uma das políticas públicas que deve, então, prestar atendimento, né, a essa população. O assistente social, ele tem que fazer a buscativa dessa população usuária, dessa população de rua. Essa buscativa, ela é primordial para que realmente possa atender o usuário, né, naquela realidade apresentada, na situação, nas necessidades apresentadas por aquele indivíduo, por aquele usuário, e aí sim articular com as demais políticas públicas, a saúde, a educação, a segurança alimentar, a habitação, enfim, né, as demais políticas públicas aí, para que essa população ela possa então acessar serviços, benefícios e programas que possam levar à sua garantia de direito, à efetivação do direito social, tá? Então, dois pilares precisam ser muito bem entendidos, que é a busca ativa, né, para uma abordagem social, que inclusive é um dos serviços da política pública, e a articulação em rede, né? A assistência sozinha também não vai dar conta, ela precisa chamar as outras políticas sociais públicas para poder trabalhar junto e construir serviços de garantia de direitos. Uhum. Quando o assistente social ele é acionado em cada uma dessas demandas, né? Quais são as responsabilidades que ele tem na abordagem a essas pessoas? Em primeiro lugar, é o respeito com a história de vida daquela população usuária, né? Respeitar o seu processo histórico, cultural, familiar, econômico, jamais se colocar numa situação de discriminação ou de julgamento, né? O assistente social ele tem que praticar realmente o projeto ético da profissão dele, político dessa profissão, no sentido mesmo de estar ali como um instrumento para garantia, acesso e encaminhamentos de direitos, e jamais fazer um preconceito em relação àquela população que está ali. Então, o primeiro espaço é a acolhida, é o ouvir, né? É o escutar a necessidade, entender aquele processo histórico de vida, para aí sim construir medidas que possam lhe garantir direitos. A gente sabe que existem situações que são muito delicadas, né? Nas quais o assistente social, como eu disse no começo do nosso bate-papo, acaba funcionando aí como linha de frente de abordagem, de atendimento.
A gente começou falando sobre as pessoas em situação de rua, mas existem outras situações, né? No caso de violência doméstica, por exemplo, a gente teve um absurdo aumento, como informamos aqui no início da entrevista, de casos registrados de trabalho infantil irregular, a necessidade de busca e de prover uma rede de proteção e assistência, em especial às populações mais vulneráveis. Quando a gente fala nesse trabalho que é realizado pelo assistente social e você fala que que é um trabalho integrado, né, com outros setores, saúde, enfim. Como que funciona a preparação desse profissional, a formação desse profissional? Além das atribuições operacionais práticas, né, ele tem que ter algumas características de natureza emocional para saber lidar, como você disse, com essa empatia, com o não julgamento. Como que se prepara um assistente social? Eu falo que o primeiro espaço, né, de preparo é realmente dentro da graduação, tá, Lidiane? Dentro dos 4 anos, porque para se tornar assistente social precisa cursar serviço social, né? Até existem as confusões entre quem é assistente social faz assistência social, e na verdade não é, nós cursamos o curso de graduação que denomina-se serviço social. A assistência social é uma das inúmeras políticas públicas ou privadas que o assistente social vai ser inserido no mercado de trabalho. Então, esse processo de preparo ético, de responsabilidade, né, do compromisso com a garantia do direito, da responsabilidade que a gente tem enquanto profissional formado para atuar junto com a sociedade, porque nós atuamos junto com a classe trabalhadora, que é a grande maioria da nossa população no nosso país, né? Eu sou filha de pais, classe trabalhadora, né? Acredito que talvez você também, porque é o grande perfil da nossa população. Então, assim, esse preparo ele começa na graduação. E o assistente social, ele recebe, dentro da sua formação profissional, todo um instrumento, né, de disciplinas para que ele possa realmente estar apto, após os 4 anos, trabalhar com essa população em situação de rua ou população, como você mesmo disse, a questão da violência doméstica, né? É, que nós precisamos, em primeiro lugar, ter o pautado dentro de nós a questão da solidariedade, né? É claro que é a garantia de direitos, mas você ser solidário com o outro te coloca dentro de um patamar de olhar para a dignidade humana, né? E isso, é claro que a gente busca dentro de uma graduação essa formação, mas a gente também tem que buscar isso fora, né? Então, o profissional, ele tem que estar sempre buscando a sua especialização, a sua capacitação continuada, para que ele não caia num diálogo de mesmice ou de um profissional que não busca a transformação social, né? Ou que vitimiza o próprio usuário e acredita que o usuário não tem solução, que ele, na verdade, procura integralmente todos os problemas que chegam até ele é o grande causador de tudo isso, né? Então, assim, são preparos profissionais que a gente tem que se capacitar, estudar sempre, buscar o conhecimento, ler muito, não dá para a gente receber uma notícia, uma informação, e aí de falar pelo senso comum, né? Nós temos que sempre estar ligando a teoria nossa de formação profissional junto com a prática, né? A prática a gente vai colocar realmente aquilo que a gente estudou, né, na teoria, o nosso trabalho, o nosso processo de trabalho, que assim a gente chama como assistente social nas diversas instituições, seja pública, privada, do terceiro setor, tá? Você comentou sobre o fato de assistência social ser um braço do curso de serviço, da profissão de serviço social. Existe ainda muita confusão por parte das pessoas, de uma forma geral, desconhecimento com relação ao significado de cada um desses termos ou de cada uma dessas atuações, serviço social, assistência social, o próprio assistencialismo que acaba sendo muitas vezes utilizado quando a abordagem ela é direcionada de uma forma um pouco mais política. Qual que é a diferença de cada um desses termos, Ellen? Então, Lidiane, essa é uma pergunta que eu não me canso de responder, porque realmente existe essa confusão.
Eu entendo também que é uma confusão normal, porque a política pública de assistência ela é muito nova. Ela, na verdade, dia 7 de dezembro agora de 2023, ela completou 30 anos, porque ela veio pela Lei Orgânica da Assistência. Então, assim, a nossa Constituição de 88, né, que vai fazer 36 anos no final, no segundo semestre, ela é nova. Então, antes nós tínhamos uma assistência que não era política pública de governo e de Estado, onde se fazia o assistencialismo. Então, assim, uma breve explicação dessa diferença, né? Serviço social é um curso de graduação, cursado para 4 anos, né? Se forma, então, o profissional ou assistente social. A assistência social é uma das áreas de trabalho do assistente social, uma das inúmeras áreas, né, de trabalho do assistente social. A assistência, ela é uma disciplina do curso também de serviço social, porque ela, dentro das políticas públicas, ela é a segunda política que mais emprega o assistente social depois da saúde. E assistencialismo, eu falo, é tudo aquilo que a gente não pode fazer. Por quê? Nós vamos entrar agora também num período democrático do nosso país, que é o período eleitoral, e o assistencialismo ele vem acompanhado de ações políticas partidárias, mas não políticas públicas. Então, o assistencialismo é o favor, é aquilo que eu faço, né, como um favor, mas não como uma garantia de direito. Então, para dar um simples exemplo, eu preciso acessar uma medicação que é do SUS e essa medicação não está disponível na farmácia, né, da unidade básica de saúde. O assistente social é um dos profissionais, aliás, o principal profissional que vai, por meio do atendimento, né, colher essas informações e viabilizar direitos. Isso é uma política pública, por exemplo, de saúde, ou um benefício de transferência de renda, né? A gente tem o maior deles, o Bolsa Família, por exemplo. Então, acessar um benefício que é da assistência social é uma política, é uma garantia de direito. Eu, na verdade, fazer trocas ou barganhar, né? Ah, eu te dou o benefício, concedo o benefício, em troca eu preciso, né, de favores políticos, isso é assistencialismo, né? Então, o assistencialismo, nós, assistentes sociais, não podemos permitir dentro da nossa intervenção, dentro do nosso processo de trabalho, que isso fica muito claro. A gente presta serviços assistenciais, mas jamais o assistencialismo, porque o assistencialismo caiu, ele é fora de moda, né? Ele caiu por terra a partir do momento em que nós tivemos aí a promulgação da nossa Constituição Federal e a Lei Orgânica da Assistência. Ou seja, a gente falar, né, que o profissional assistente social é da linha de frente, né, no trabalho de abordagem a pessoas em situação de vulnerabilidade. Além disso, ele também funciona como uma espécie de intermediador e interlocutor entre setores e os direitos dessas pessoas, né, Ellen? É isso mesmo, é não deixar que a população seja enganada daquilo que verdadeiramente é um direito, é uma garantia, né, que o Poder Executivo está fazendo porque é uma obrigação e não porque ele está fazendo isso simplesmente porque ele quer ser bonzinho, né? E a gente caminha assim, hoje já não tanto, mas o serviço social, o assistente social, ele vem de uma visão um pouco a moça boazinha, né, que faz o bem para o outro, e isso já não existe mais, né? Nós somos profissionais que formulamos políticas públicas, não só executamos. Então, nós construímos. Se eu estou dentro de um território, se eu conheço aquele território, se eu sou referência para ele, eu sei que eu vou buscar a minha população, vou ouvir a minha população, ela vai me dizer qual é a necessidade dela, se é
habitação, se é unidade básica, se é asfalto, se é programa de esporte e cultura, eu vou construir um projeto social, vou buscar recursos financeiros e aí eu vou colocar em prática. Então as pessoas elas não têm essa noção, né, que o assistente social, ele não é só executor de tarefas, ele é sim o grande gestor de tudo isso, ele que elabora tudo isso e põe em prática, né? Jamais sozinho, precisa de uma equipe aí interdisciplinar, multidisciplinar para poder colocar, e aí a gente acaba caminhando com outras áreas do conhecimento, né? Então, o assistente social ele é instrumento mesmo para garantir a efetivação de direitos. Você comentou sobre estes 30 anos, agora em dezembro de 2023, 30 anos da assistência social. Ao longo desses últimos anos ou dessas últimas décadas, quais são ou quais foram os principais desafios enfrentados pela área de serviço social? E como é que você acha que a população, qual é a percepção que a população tem a respeito do trabalho realizado pelo assistente social, como você mesma explicou, descreveu, né, o que seria o assistencialismo, o que pode, o que não pode, o que é ético, o que não é ético. Você acha que a percepção da população tem melhorado a respeito da atuação do profissional? Tem melhorado e muito. Nós temos uma população hoje que, como eu disse, né, que é a classe trabalhadora, ela tem acesso a informações muito rápida, né, Lidiane? Isso, a própria rede, né, da internet, enfim, as redes sociais, elas trazem essas informações. E a gente tem pessoas muito boas que produzem conteúdos. Então, a população hoje, ela já não se deixa mais enganar. Ela realmente, ela conhece, ela sabe onde ela pode solicitar serviços, onde ela pode cobrar aquilo que não está sendo feito, né? E isso também é um instrumento e uma forma de trabalho do assistente social, porque nós somos profissionais que faz essa movimentação da população, né? De fazer a população a participar de uma audiência pública, da assistência, da saúde, da educação, participar por meio dos fóruns de debates, dos conselhos de assistência, de educação, da criança e do adolescente, da mulher, da pessoa com deficiência, enfim. Então, a participação democrática hoje, ela é inserida dentro de muitas das políticas públicas. A própria Constituição traz a participação cidadã, né? Um conselho não pode existir, ele não tem como existir se não tiver a participação da sociedade civil. E isso também é um fruto do nosso trabalho como assistente social. Então, assim, hoje é muito difícil a população ser enganada, né? Engana-se somente aquele que não tem total conhecimento, né? Não tem acesso a nenhum tipo de informação, porque a população ela está bem consciente, né, dos seus atos políticos, e eu falo políticos de direito mesmo, de garantia de direitos, tá? Ou seja, falar Mas de... é claro que tem desafios, viu? Desculpa, Lidia. Pode falar. Eles têm bastante, né? A gente conta com, assim, recursos humanos, a gente sabe que são recursos humanos escassos para atender toda uma demanda, né? Isso não é só um perfil de Bauru, mas das cidades próximas, né? A questão do recurso da assistência social, a gente sabe que tem uma garantia de recurso mínimo da Constituição de 3%, né? Ou seja, o município ele tem que aplicar do seu recurso total no mínimo 3%. E tem município que aplica só o mínimo mesmo. E aí, enquanto a saúde está estourando em 30%, né? E ela tem que garantir 15%. Então, assim, a gente vê talvez a falta dentro da assistência social, um incentivo maior, um olhar, né, mais aprofundado, de gestão mesmo dentro da política de assistência social, né? Mas os desafios são inúmeros, e principalmente depois da pandemia, onde a gente viu que as vulnerabilidades elas se acentuaram. E não são vulnerabilidades, por exemplo, da violência doméstica, que já vinha, né, todo este processo, ou da pessoa em situação de rua, do desemprego, mas também hoje a gente trabalha com a questão da saúde mental das pessoas, que foi muito afetada pela pandemia, né? Então, outras, a gente fala como assistente social, que as vulnerabilidades, elas vão se adaptando
conforme o momento, né? O desemprego hoje não é o mesmo há 5 anos atrás da pandemia. Ele é diferente, né? Ele se transformou, ele se adaptou ao momento, ao cenário que a gente vive hoje. Então, o assistente social ele tem que estar ele tem que perceber muito, ele tem que estar muito sensível para criar estratégias e enfrentamento a isso do que se pede no momento, no cenário hoje, político, econômico, social, de um município, de uma região, de um estado e do país, né? Ou seja, falar do combate, do enfrentamento à violência doméstica, como você comentou, à situação de rua, à questão do desemprego, a problemas oriundos de questões ligadas à saúde mental, acesso à educação, trabalho, esporte, enfim, tudo isso está diretamente ligado ao trabalho do serviço social. Totalmente, Lidiane. A gente, assim, nossa, e o assistente social ele vai além, né? A gente cita muito as políticas públicas, mas o assistente social ele está dentro da Previdência, do Ministério Público, do Judiciário, ele está dentro aí das empresas privadas, das organizações, né, do terceiro setor. Nós temos, eu já tive alunas, por exemplo, que hoje são assistentes sociais da aeronáutica, está lá no Exército. Então, é um campo muito vasto, né, de trabalho, uma área, tem várias áreas de trabalho onde o assistente social pode estar. E eu acredito muito que, como nós trabalhamos a coletividade, principalmente porque estamos ligados diretamente aos direitos da classe trabalhadora, e essa classe trabalhadora, quando a gente fala, não é a mulher, o homem ou o indivíduo que é pobre, né? Que está à margem da miserabilidade. A violência doméstica, ela chega para qualquer casa. A exploração, né, o abuso infantil, ela chega em qualquer residência. Então, a família, a gente precisa trabalhar a família, né? E o assistente social, aonde ele está, os campos de atuação dele, ele consegue realmente criar possibilidades para a superação dessas vulnerabilidades, né? Porque ele não só executa, mas ele é um criador, ele é um idealista, é, e a gente aprende muito isso no curso, né, na faculdade. Nós somos criadores de potencialidades, né? O indivíduo, ele não é ruim, ele está passando por um momento, ele precisa alcançar a sua autonomia, e mesmo diante de todos os problemas, ele tem inúmeras qualidades. Então, somos nós, assistentes sociais, que temos que descobrir a qualidade do ser humano, né? E trabalhar isso, para isso virar um potencial para o indivíduo mesmo, para que ele possa conseguir sair dessa situação, né? E é claro, o Estado tem que fazer a sua parte, né? A gente precisa de um Estado que seja presente, né? Que não se retire das suas responsabilidades. Eu falo um Estado dentro dos 3 entes federados aí, né? Município, Estado e federal, para que o Estado ele realmente seja um provedor das garantias, né? Para que nós, como assistentes sociais, também a gente possa e consiga trabalhar dentro das habilidades que a gente tem, dentro da nossa formação. Ellen Francine Rossetto, assistente social, nossa convidada hoje aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, gentilmente atendeu o nosso convite para este bate-papo, falando um pouquinho sobre a atuação de quem se forma, né, se especializa em serviço social e o papel e as atribuições do assistente social. Ellen, mais uma vez, muito obrigada pela tua participação. Obrigada, Lidiane. Fico muito grata pelo espaço, né? Falar da minha profissão para mim é uma grande honra e, enfim, muito obrigada mesmo. Foi muito bom estar aqui com você. Agradeço mais uma vez, Ellen. Agradeço você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara. E lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. Procure lá o TV Câmara Bauru. Até a próxima!